Fala galera do canal, tudo tranquilo? Estou aqui com mais uma entrevista com o Luiz Eduardo, do Criatório Flor da Fama, aqui de Palmas, no Tocantins. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Tubira? Obrigado por vir aqui nos prestigiar, nos visitar aqui, a nossa capital, no Tocantins. Prazer recebê-lo aqui. É sempre um prazer, trazendo as novidades, né, do canal, né? E o fato principal hoje aqui é o Curió F3, que canta 8 minutos e 43, né? Isso mesmo. Fala um pouco mais sobre esse Curió. Então, Tubira, essa é uma ave que eu adquiri de um amigo aqui no sul do Maranhão. É uma ave que quando a gente recebeu a doação dela, a gente jamais imaginou que poderia chegar ao que chegou, né? Ao que chegou. Então foi sorte, né? Muita sorte, né? Foi sorte. A gente acredita que Deus nos olha assim, nos presenteia, né? Com um bicho como esse. Então, foi isso que aconteceu. A gente, quando adquiriu essa ave, inicialmente, a gente vai contar um pouco da história dela aqui. A gente jamais imaginou isso. Mas com a sinergia, né, da ave com o Manuel, que é o nosso parceiro, amigo, puxador da ave. Manelinho, né? Manelinho. Conhecido como Manelinho. Assim, houve toda essa junção e nós conseguimos desfrutar aí dessas belíssimas cantadas que o F3 nos proporcionou. E o que é F3 pai e mãe? F3 pai e mãe, ele é F1. F1. Ele é F1 fechado, vai e vem, né? Então é uma genética que é embarcada com muita coisa boa e nós temos esse F3 justamente porque é esse sangue fechado, né? Entendi. E qual é a idade do pássaro? É uma ave de dezembro de 2021. Dezembro de 2021, uma ave nova. Também começou a reproduzir agora conosco aqui, recente. Esse ano, né? Esse ano. E assim, é uma ave que a primeira produção foi aqui no nosso criatório, inédito na produção. De modo que produziu bem pelas nossas expectativas, pelo aquilo que nós esperávamos, né? Não pensávamos que poderíamos produzir bastante, até por questões estruturais ainda e uma série de coisas. Mas enfim, foi uma temporada bem breve devido às adaptações, mas que graças a Deus nos está trazendo bons resultados. Entendi. Em relação, por que Flor da Fama? Da onde veio o nome Flor da Fama? Na verdade, a gente, quando adquiriu o F3, né, a ave, a gente, numa trajetória de lá para cá, a gente estava atravessando o rio e tem uma moda de viola, que é de um cantor que eu gosto muito, que é o Tião Carreiro, e que ele comanda uma travessia no rio, né, e o nome desse capataz lá, que conduz essa música da história, é o Juca Flor da Fama. Ficou um nome forte e bonito, né? Bonito, e o F3 também, ele é o F1 com Flor da Fama, né? Então dá o F3. Entendi. Então tem essa junção também aí que a gente colocou aí, que casou muito bem, né? Ficou bem legal, né? E o chapéu? Por que a gente está de chapéu aqui? Pô. Quem quiser um chapéu desse tem que vir aqui, não pode ficar mandando recado não, tem que fazer uma visita para ganhar um chapéu, né, Luiz? É isso mesmo, tem que vir, a gente vai presentear com o chapéu do criatório. O chapéu, primeiro porque nós criamos o Curió do canto praia, né? Então tem muito a ver a praia com o chapéu, né? Com o sol, se proteger. Então, e a nossa região é uma região agrícola também, e a gente até fez um vídeo dizendo que pro Curió a gente tira o chapéu, né? Tira o chapéu, né? É verdade, é uma paixão nacional, né? É uma paixão. E você começou a mexer com Curió desde quando? Sempre foi Curió? Na verdade, quando criança eu ia para a fazenda do meu tio já criava Curió e assim, a gente ia no brejo, ia, né, brincar com pássaro, criança pegar passarinho, de modo que essa foi o primeiro contato, a primeira paixão, e depois a gente veio para cá, para a capital e começamos a trabalhar, estudar e acabou que isso ficou para trás. E aí morando em apartamento eu sempre pensei, quando eu migrar para casa, quando eu mudar para casa,
eu vou voltar a criar o curió. E assim foi, assim que eu terminei de construir aqui onde nós estamos, inclusive, eu vi a oportunidade de criar o curió e começou ali, né? Recomeçou, na verdade, ali, né? E você sempre foi dessa região aqui? Sempre, eu sou da cidade de Paraíso, Tocantins, cidade a 60 quilômetros aqui da capital. Então, nós estamos na nossa região aqui, nascemos aqui e essa é a nossa terra aqui. E você trabalha com o que, independente do curió? Nós trabalhamos na área empresarial, temos uma empresa de prestação de serviço médio, também atuamos na área jurídica, né? E área imobiliária também, nós temos alguns investimentos nessa área. Entendi. E em relação, a gente teve uma conversa informal, em relação ao harém que você montou para o F3, baseou em que? Filhotas ou adquirir fêmeas já com resultados? Qual foi o critério? O nosso critério para produção, por ter sido esse turbilhão muito rápido, nós tivemos que buscar as aves que já tinham resultado, mas resultado alinhado a uma boa genética. E isso nos fez, eu sempre pensei, porque tempo é dinheiro, né? Tempo é precioso. E quando a gente investe em matrizes que são provadas, elas nos custam mais, né? É uma doação mais onerosa. Porém, mais significativa, né? Você reduz o tempo, mais significativo, você consegue apresentar um resultado. Você não veio para testar, veio para resultado comprovado. A gente veio para poder, até porque o F3, como ele não tinha produzido e começou a produção recente, eu precisava de fêmeas já com resultados, até para que todo mundo procura um bicho com resultado. E o resultado, como ele ainda é muito novo na produção, né, recente agora, 100 e poucos dias, eu preciso mostrar os filhos da fêmea também. Entendi. Então acabo que eu tenho um resultado para mostrar, da ave diretamente ainda não, sou bem, né, o tempo precisa mostrar, mas a gente tem as mães para isso e uma coisa que eu acredito tanto quanto, né, a ave mesmo. E é uma coisa que o Luiz fez inédita. Ele teve a sorte de essa doação do F3, que é um passarinho que cantava 2, 3 minutos, né? E aqui na mão do Manelinho dele, o pássaro explodiu, cantada começou com 5, pulou para 6, pulou para 7, pulou para 8, né? Até chegar de 5, porque quando nós fizemos a contratação do F3, ele chegou aqui na região e logo entrou em muda, porque é normal, né? Essa migração de região. E quando ele entrou em muda, a gente esperou ele fazer a muda novamente, colocamos ele, né, no voador, no viveiro, e aí ele foi se condicionar e a gente puxou ele depois do voador, né, do viveiro lá que ele fica, mais condicionado. Ele começou a cantar 1 minuto, 1 minuto e meio, normal. Mas era interessante que diariamente ele ia acrescentando mais, assim, ele ia, parece que ganhando mais confiança. E ele dá uma cantada em cima da outra, tipo uma de 5, outra de 6? Você já viu fazer isso? Nós temos gravados, inclusive, subir aí, 3 cantadas do F3 seguidas. Tenho certeza que isso é inédito no mundo do curió, que é a primeira cantada de 7h14, uma de 7h35 e outra de 6h26. Isso tudo no mesmo momento? Tudo no mesmo momento, né? Tá gravado. Dia seguinte, acho que uns 10 dias depois, a gente fez mais 2, uma de 6h50, outra de 6h40, alguma coisa. Bem interessante. Então, uma frequência absurda, né? Muito grande. Assim, praticamente em 3 cantadas, mais de 20 minutos. Mais de 200 a maritar. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Porque às vezes as pessoas falam, a gente sabe, não é toda hora que um passarinho, como outros passarinhos de outras criações, que canta 5, 4, 5, 6, 7, não é toda hora que ele dá essa cantada. Aí às vezes até brinca, né? Ah, tem fêmea. Eu falei, então me empresta a fêmea, eu vou te emprestar a fêmea, faz o teu repetir. Não é assim? Eu acho que é a fêmea que faz o passarinho repetir. Eu acho que pode até ajudar, mas fazer repetir, não. Um passarinho que não repete, pode botar a melhor fêmea do mundo lá que não vai, né? E outra coisa, tem um fator muito interessante, e isso o nosso amigo Zezinho, que é um grande amigo nosso, está aqui conosco aqui em casa hoje, né? Zezinho do Big D. Zezinho Big D. O pássaro, para ele chegar a 5 minutos, já é um negócio magnífico. Eu também acho. Magnífico.
Sim, para mim um repetidor, a partir de 1 minuto e meio, eu considero também um repetidor. Acima de entre 8 e 15 samaritá é um repetidor. É um repetidor. Assim, quando você vê um pássaro cantar 5 minutos, é um fenômeno. É um fenômeno, realmente. É um bicho com um condicionamento até físico fora do comum. Só que é o seguinte, Tubiraí, quando você começa a andar por 6 minutos, ali já é um negócio assim fora do comum. E você ficou surpreso ao extremo? Ah, certamente. Cantou muito do que veio, né? A expectativa tua, a raça, a qualidade de voz que o pássaro tem, o que está acontecendo no nosso meio de Curió é que o passarinho está vindo repetindo muito, mas está perdendo a qualidade de canto. Não é o caso do teu passarinho, que a linha vai, vem, tem sempre boa voz, né? Boa voz, lógico que não é um clássico, até porque não tem, ainda mas canta bem, canta muito bem, canta na linha, né? Como o pessoal diz. Mas assim, dentro daquilo que eu te falei, quando você atravessa a barreira dos 6 minutos, até chegar ao 7 é um oceano. Com certeza. É um oceano. E eu, francamente, assim, chego a dizer que sair da casa do 7 já é assim uma questão absurda. Eu fico espantado. Posso falar que eu fico espantado. E olha, Tubiraí, eu vi pessoalmente cantado do F3 de 6 minutos e alguma coisa. As de 7. Você diz ao vivo, né? Você estava presente. Isso. As de 7 minutos, já não foi eu, foi o Manuel que viu pessoalmente. E aí você vai contar segurando o braço ele gravou, não botou no tripé, segurando o braço, que ele falou que ficava assim, ó. Ontem eu conversando com ele, ele falou, fiquei segurando meu braço assim, que eu não estava aguentando. Ele disse que botou o travesseiro, né, debaixo do braço. Mas assim, eu não vi. E quando nós estamos, quando eu vi o F3 cantar 6 minutos e, acho que 6 minutos e 20 alguma coisa, eu confesso pra você que eu pensei que ele tinha cantado uns 15. Pelo tempo, né? Pelo tempo. Quando a gente vê um vídeo, a gente não tem noção do que é aquilo, pessoalmente. Além da emoção... A emoção é muito grande. Você vê o nível de concentração da ave. Você vê o nível de desempenho, a frequência que a ave... Nem respira direito, né? Tu prende até a respiração, mas não, vai, continua. Então assim, e o F3 é um negócio muito interessante. Nós estamos aqui na sala da minha casa, é um lugar espaçoso, né, alto. Eu gravei cantado dele aqui de 5 e 4 e eu me afastei dele, fiquei na distância assim, uns 4 metros dele, e é ensurdecedor a altura que essa ave canta. Eu chego até a dizer assim que fica desagradável pela força que ele coloca para cantar. Então você tem que abrir algumas coisas para poder o bicho. E isso me surpreende muito, talvez tanto quanto a repetição. Porque é muita força empregada. Então, eu assim, não sei como, eu juro pra você, cara, eu não sei como um pássaro consegue cantar tanto tempo assim. E você viu, eu vou te mostrar o F3, o Tubiraí tá aqui desde ontem, e ainda não viu o F3, né? Não viu pessoalmente, ele tá aqui dentro. Mas é uma ave de médio porte, médio-baixo porte. Não é uma ave que assim, tem grande porte, então isso nos deixa mais surpresos, sabe? É uma força e é uma concentração, um desempenho assim, absurdo, físico, mental da ave que você olha ali, apesar de que quando você vê no vídeo ele está bem tranquilo, assim, está bem suave. Ele canta sem esforçar, né? Assim, você vê que ele está empregando uma concentração, um esforço, mas isso não transparece. É muito interessante isso, né? Pode ser até que esteja botando muito esforço, certamente. E a gente não consegue transpassar isso, né? Mas tipo, não diminuir rotação, né? Andamento, né? Ele não diminui, ele vai ali. Anda bem, né? Anda bem. E em relação às fêmeas, quantas fêmeas você está agora produzindo? Que foi meio inesperado, que você não sabia que ia dar essa repercussão toda no Brasil, em relação ao pássaro. Aí você colocou quantas fêmeas lá e conseguiu reproduzir quantos pássaros nessa temporada, 24, 25? Quando a gente foi contratar algumas fêmeas, Tubiraí, é aquela questão, às vezes você traz de uma região diferente. A fêmea acaba sentindo, aqui é muito quente, né? Muito quente, quando ela chega, eu tenho vários aqui que entrou na muda. Eu não consegui produzir com ela esse ano, não consegui.
Mas hoje no nosso plantel nós temos aproximadamente umas 15 fêmeas, tá? Muito bem selecionadas. E temos já algumas filhas do F3, que inclusive assim, o F3 para mim não foi bom a questão dele produzir muito macho. Entendi. Porque era mais importante a fêmea. Para mim é importante a fêmea nesse primeiro momento, né? É a última sexagem, inclusive, que eu mandei, foram 8 sexagens e deu 8 machos. Caramba, né? pô. Então, assim... Normalmente é o contrário, né? Quando o pássaro começa a produção, né? Vem muita fêmea, o normal, né? E esse foi diferente. Diferente. Então, eu consegui incorporar pouca fêmea dele ao meu plantel. Acho que eu devo dar... Faltam mais 3 sexagens. Mas eu acho que eu tenho... a gente conseguiu produzir relativamente pouco ainda, mas pelos intempéries e adaptação do criatório, mas nós produzimos 25 aves. Né? Eu tenho 6, eu acho que 6 fêmeas, 7 fêmeas dele. Consegui dispor só 2. E aí a gente tem uns amigos aqui, principalmente do pessoal do criatório, né? Dos criatórios que nos ligam e tal, pedindo uma fêmea ou outra para poder incorporar ao plantel. O Rafinha está aqui me adulando para me mandar uma fêmea para ele. Manda não. Rafinha do Criatório Goiás. Manda não. Ainda mais se ele cantar. Se ele cantar, aí que não vai mandar nada. Não, agora, nada, sabe, nada. veio uma coisa aqui na minha cabeça, para não perder o raciocínio? Uma coisa que você falou, eu me atentei. Normalmente, o curió de muita repetição, são vários no Brasil hoje, vários criadores têm curió de muita repetição, tem uma conversa que o passarinho deu bom com 2 fêmeas, entendeu? E com o resto não deu, que ele não é um passarinho dominante. Dominante é o quê? Eu sempre falo isso. Dominante é aquele pássaro que cruza com 10 fêmeas distintas e os pássaros vêm tudo bom, né? Quando o pássaro cruza com 10 fêmeas e vem bom só com aquelas 2 ali, é que aquelas 2 que deu os filhotes bons. Não desmerecendo o curió de muita repetição. Eu acho que a carga genética fica em cima das filhas, né? Na minha opinião. Só que no caso do Flor da Fama, que ele falou, as últimas 7 foram quantos machos? 7 machos? As últimas 8 sexagens foi 8 machos. 8 machos? Então eu acho que esse passarinho vai ser o dominante. Pô, que legal. Entendeu? Entendeu essa observação? Né? Essa eu não sabia ainda, mas que legal. O passarinho é o dominante. E hoje em dia você pode contar nessa mão aqui, ó, 5 dedos, pássaros que são dominantes, né? Na reprodução, né? Que legal. Na reprodução. Eu não tinha me atentado a isso. Em relação a CD, como é que é o sistema teu de encarte? Tá. Lá com o Manelinho. Gostei do Manelinho. O diminutivo não é Manuelzinho, não, é Manelinho. Manelinho. Isso. É assim, nós temos lá a parte de reprodução, né, com o Manuel. O estúdio a gente está terminando para ser todo lá também. Mas nessa temporada, até por adaptações em questão de tempo, tanto minha quanto do Manuel também, porque ele trabalha em outro local, ainda não conseguimos deixar ele integralmente no criatório. As fêmeas, assim que tiravam os filhotes, eu trago para cá, para casa, né? Tava trazendo. É a fêmea que alimenta e trata, né? A fêmea que alimenta por enquanto, tá? Sempre fui bem claro em dizer isso para todo mundo, sempre a fêmea que alimenta. Hoje eu ainda não tenho condição de tempo para tratar, né? Para tratar, e a gente agora finalizou o criatório. Estamos nos últimos detalhes lá para poder, a temporada que vem, fazer todo o manejo lá e ser todo tratado manualmente. De modo que as fêmeas a gente traz aqui para casa e com filhote, e a parte da produção fica toda lá. E no nosso criatório são, assim, basicamente é o F3, né? Tinha um outro galador aqui que era o Curuminha, 137, estava cedido para um amigo lá de Paraíso, beleza? Mas a gente perdeu ele deu fuga, e enfim. E a gente já está hoje no criatório com F3, mas o F3 entrou em muda também. E tem o curió catalão. Um outro curió, gente, acabou que eu me esqueci, ainda bem que você lembrou. Curió catalão, né? A gente cantando aí, vai ter alguns vídeos aí nas redes sociais, uma voz muito boa, melodia muito boa. É passarinho de quanto tempo, quantos minutos e qual a raça? Tá, o catalão, a gente tem vídeos dele, alguns vídeos de 3,6, 3,4, 3,17, 3,24. É um pássaro que ele já rompeu a casa dos 3, né?
Então, assim, vídeo de 2 minutos e meio, 2h40, a gente grava com frequência. Ele é a linhagem, ele vem do criatório do Trapiche, ele é filho do Astro, que é um filho do Maasai, com a Estrela 72, uma fêmea fantástica que o Alcione tem lá, muito boa. Ele estava contando a história dela. Muito Veio boa. lá do Choit, né? Que veio do Choit, de modo que essa fêmea, o pai dele, que é o Astro, já não tem mais, ele veio a morrer, e a fêmea ainda está lá, a mãe do catalão. E é uma advinda do criatório do Trapiche, né? E aí é um curió também que a gente vai introduzir ele na reprodução. Gosto muito do perfil da ave, você viu o passarinho cantando, o conjunto da ave, é um clássico o passarinho. E enfim, a gente está... Eu penso muito em abrir o sangue do F3 com ele. Entendi. Você viu, o passarinho tá sem rabo lá. Sem rabo cantando. Tá cantando. Não esfria, né? Não esfria. Não esfria. Vai fazer a muda toda sem esfriar. Sem esfriar. A dificuldade que eu tenho na muda com ele é essa, porque é um pássaro que não para e automaticamente a muda dessas aves são muito travadas. E você falou se encapar, aí que ele fica maluco mesmo, aí que ele explode de Ele cantar. fica ruim, como diz a história, né? Ele fica maluco, parece que ele canta pra sair, assim, dali. Ele gosta de estar no meio de gente, gosta de estar... E o que você roda? Ah, tá. Eu rodo a base FH. FH. A base FH. Algum alto-falante específico? Não, padrão mesmo. Padrão. A base FH com aditivo. Isso é o mesmo CD que o criatório Trapiche utiliza, né? Que é uma entrada um pouco mais alta. Por isso que a gente tem bastante êxito no aprendizado do modo de entrada. E enfim, é um CD que eu passei muito canto aqui para alguns. Né? Antes de ter o F3, antes de produzir, eu comprava pardo e encartava. Entendi. E tive muito êxito. A didática da mídia é muito boa. Assim, dá para assimilar bastante os pássaros. Em relação a gala, é um passarinho fácil de galar? É um passarinho melindroso? Como é que está funcionando isso? O F3, né? É. O F3, ele inicialmente assim... Que é o passarinho que nunca galou? Nunca tinha galado. Galou a primeira vez. Não foi fácil, foi difícil, realmente. Mas foi pegando o jeito. E a gente notou uma coisa muito interessante. Como ele ficou no viveiro mudando, as fêmeas que ele ficou no viveiro com elas mudando, parece que foi mais fácil para ele galar elas. Entendi, já estava familiarizado. Já estava familiarizado, né? Algumas mais novas que chegou, ele ficava meio com receio. Mas assim, agora hoje é tranquilo, 100% passarinho. Quantos filhotes você produziu mesmo na temporada? 25 filhotes até o momento. Produzimos mais, mas morreu, né? Então assim, produzimos mais de 30, acho que uns 34, assim. Mas aí teve os intempéries. Ele galou muita fêmea que a gente acabou que perdeu, a fêmea deixou o ninho, colocamos debaixo de outro, enfim. Aí as coisas... Manejo, né? O manejo, mas nascido mesmo assim, dentro de umas 30 alguma coisinha. E assim, prontos aí no criatório já, uns 25. Legal. Agora tem um fato novo aqui, que o Luiz, junto com o rapaz presidente da associação de vocês aqui, como é o nome dele? O Aniel, estão organizando, né, o torneio daqui de Palmas, Tocantins, né? Isso. E fala um pouco sobre isso, quantas etapas. O pessoal do Brasil saber, quiser participar, né? Vir alguma etapa aqui. O pessoal do sul do Maranhão também, né? Isso. Então fala um pouco sobre isso. Nosso torneio, com o advindo do Curió F3, até um criador falou isso para mim, eu achei muito interessante. Ele falou assim: olha, Eduardo, estimulou mais os criadores da nossa região. Parece que a galera deu um ânimo e tal. E assim, para o criatório, com um passarinho, uma ave dessa envergadura aqui na região, é importante, eu até conversando com o Alcione, o Trapiche, é importante um torneio aqui para nós, sabe? E nunca teve torneio? Teve um torneio por um bom tempo, mas eu não participava, foi em 2019. E aí depois da pandemia não Parou, teve né? mais torneio. 2 anos parado. Isso. E aí o Aniel, eu conheci ele através de um outro amigo e fiquei sabendo que ele queria retornar aos torneios. Inicialmente teria uma etapa em Porto Nacional, depois já ampliou com uma etapa para Araguaína, que é uma região que tem muito curioseira, a região
contempla ali quase o sul do... Está no Tocantins ainda, mas é o sul do Maranhão. Tem muita gente, a gente estava conversando sobre isso, né? Tem muita gente nessa região com pássaro repetidor e de canto, né? Repetidor e de canto. Olha, assim, o nível do torneio de curió aqui no Canto Praia Clássico vai ser altíssimo. Bom, hoje muitos criadores com curió pardo aqui, dando 1 minuto e meio, 2 minutos. Essa é uma região muito próspera em aves, sabe? Eu acho que por causa do clima também. É isso que eu ia falar, o clima ajuda bastante. Ajuda né? bastante, o pessoal se dedica bastante à ave. Então, nós vimos essa necessidade de ter o torneio. E falei com o Aniel, e foi prontamente, eu falei, Aniel, vamos precisar aqui do torneio aqui na capital. E aí a gente foi, né, junto com os demais companheiros lá do conselho lá do torneio, a gente decidiu fazer uma abertura, primeira etapa, abertura em Palmas, Araguaína, a segunda etapa, Gurupi, a terceira, e finalizarmos aqui em Palmas, a final. Estamos aqui almejando uma boa premiação, vamos fazer um chequezão aqui, cheque legal, grande, né? entendeu? Isso incentiva, né? E fazer uma recepção no fechamento também. Vamos né? fazer uma recepção, fazer um negócio legal, ter um ambiente aqui que a gente está buscando reservar, para não só você, aquele que vier, apresentar seu pássaro e ir embora, não, mas proporcionar um ambiente ali para ele permanecer, almoçar, ficar com a família, quiser trazer o filho para ficar curtindo a piscina, jogar um futebol, né, para proporcionar um lazer para os demais que tiverem ali também. Porque às vezes o criador vem e fica, poxa, eu não vou levar o filho, eu não vou levar minha esposa. Criar um ambiente bem familiar. Um ambiente bem descontraído, bem familiar, né? Até porque o hobby você precisa incluir todo mundo da casa, né? Com certeza. A mulher que fica aguentando limpar todo dia a casa, aquele passarinho cantando, então vamos dar um presente para eles também, né? É isso aí. E a gente está pensando em fazer um torneio bem bacana aqui, o pessoal do Goiás está nos ajudando bastante, nos incentivando, nos patrocinando aqui, nos doando muitos brindes para poder fazer as rifa para arrecadar dinheiro para o torneio, né? Isso. E a intenção é fazer uma liga, né? Igual tem a Liga do Nordeste, a intenção do Luiz é fazer uma liga Brasília, Goiânia e Tocantins. E Maranhão, sul do Maranhão. Sul do Maranhão. São 4, né, na realidade. Inicialmente está nominado DF, Goiás e Tocantins, mas a turma do Maranhão sempre prestigia a gente, sempre está junto, né? Mas essa é uma intenção que o pessoal do Goiás e de Brasília, né, chamou o nosso presidente aqui, o Aniel, e ele, né, franqueou isso aqui, a opinião para nós, o conselho lá, e a gente decidiu que era importante, né, válido, e a gente sabe que isso vai contribuir bastante. Eu posso até dizer assim, que aqui é um cinturão de curió bom, muito, né? É o cinturão dos curió bom. A paixão também pelo curió é muito grande. Muito grande, muito grande. Aquilo que você observou e a gente observa aqui constante. A pessoa às vezes não tem um automóvel, mas ela tem uma ave do preço do automóvel. É isso aí. E anda bota na bicicletinha e vai. Vai. E isso aqui é a paixão. É a paixão. É por isso que o curió bom é aquilo que nós estávamos falando, né? Um cavalo de vaquejada, um boi de exposição, ele não nasce em qualquer curral, né? Precisa ter toda a estrutura, investimento. E o curió, por vezes, um curió bom, ele nasce num lugar simples, né? Verdade. Ele nasce num lugar simples. Então, esse é o grande prazer, a grande alegria de criar o curió. É um bicho que independente se você mora em lugar A ou B, tem ou não tem, você pode ter um excelente passarinho ali que vai te trazer muita alegria e que surpreende, né? E a gente estava conversando, eu e o Luiz aqui, Luiz Eduardo, em relação a torneio distante de você ter que levar a sua ave de carro. Por quê? A pessoa sai de Goiânia para ir no torneio em São Paulo, independente de ser o torneio dos campeões, sai daqui de Palmas para levar para Goiânia, o sul do Maranhão, é a distância. E aí, quando a gente bota o pássaro no carro, a ave sente, não adianta, porque a ave sente. Vários exemplos de mantenedores ou criadores que puxam a ave num torneio em outro estado e não tem uma boa apresentação porque a ave sente, isso aí já é fato. Aí nós estávamos conversando, que algum tempo atrás,
pessoal do Maranhão aí, Adelmo, acho que era Adelmo, né? Levou a ave dele, o indonésio, levou na aeronave. Só que foi complicado para ele levar esse pássaro na aeronave. Teve que entrar com uma liminar, porque a companhia aérea não aceita, ela não trata a ave como pet. Gato e cachorro de pequeno porte pode ir dentro da aeronave. Por que o pássaro não pode? É menor ainda, pesa 15 gramas. Então, a gente está conversando aqui, ver se a gente, junto às federações, o clube, vê de que forma que possa ser feito, né? Para levar essa ave na aeronave junto com você. Né? Nós precisamos melhorar isso, sabe? O curió, eu estou falando isso, e esse não é um assunto que se limita ao curió, né, Tubiraí? Ao criador de coleira, de brinca-ferro, de geral. mais diversas aves, né? Nós precisamos de melhorar isso, porque assim, nós não conseguimos integrar. Nós estamos aqui em Palmas. É muito difícil eu pegar um carro hoje e colocar uma ave aqui e levar no Torneio dos Campeões em São Paulo. Que são quantos quilômetros daqui até lá? Facilmente, na faixa de uns... 1.800? Não, mais. De 2.200 a 2.500. E de aeronave você vai 1h45? Na aeronave a gente chega lá, de avião 1h45, totalmente diferente, né? O conforto, não vai sacudindo, enfim. Imagina você pegar um avião aqui e 1h45 e você pegar um ônibus aqui em pé, sacudindo, porque a ave fica assim, né? Ela fica tentando se equilibrar em todo momento. Então nós precisamos melhorar isso. Eu acho que as nossas associações, talvez é uma pauta que a gente precise levar assim, em âmbito nacional, melhorar esse acesso no trânsito das nossas aves. Ver o que precisa para a gente conseguir essa liberação junto às companhias aéreas, né? Eu não sei se a gente tem ainda, eu tenho até que verificar, mas se tem alguma instrução normativa do IBAMA permitindo, o que precisa, mas a gente tem que facilitar na questão aérea. Não, o IBAMA, a guia de transporte, ela é autorizada a gente viajar com pássaro. O problema é a companhia aérea, a normativa lá da companhia aérea que eles não deixam, entendeu? Então a gente tem que ver, já tem a jurisprudência, que foi o caso do indonésio, e o Fábio também, se eu não me engano, levou o passarinho na aeronave, que eu mesmo busquei eles no aeroporto, quando teve torneio dos campeões no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, eu busquei eles no aeroporto e levei eles até o torneio. E ele fez vídeo, o passarinho do lado, na poltrona do lado da dele, ele gravou lá o vídeo, né? E trouxe o passarinho, né? E isso, né? Nós conseguindo resolver isso, eu acho que a gente evolui muito. Com certeza. Muito mesmo na parte dos torneios, na parte da criação. E a gente precisa dar espaço. A gente precisa dar espaço, eu acho que é importante a gente ter essa interação, nós precisamos transitar com as nossas aves, independente de qual meio seja, se for de ônibus, se for de carro próprio, já não tem problema, né? Mas de avião também, né? Porque nós somos criadores legalizados, pagamos impostos para isso, né? Temos responsabilidades, cumprimos todas elas, e eu acho que nada mais justo que poder transitar com as nossas aves, independente de qual meio for, né? Se for de ônibus, se for aéreo, eu acho que é um pet como qualquer outro. Na verdade, até mais amparado ainda, né? Porque é muito mais sensível, né? Que um cachorro, né? Você vê que não tem praticamente a mortandade no transporte de uma ave, eu acho que é bem baixo o índice, né? O cachorro já é o contrário, né? Ele já tem mais fragilidade do que a ave, né? Acontece toda hora problema aí com o cão, né? De grande porte, que não pode ir dentro da aeronave, né? Então, a gente vai vou tentar ajudar também, junto com o Luiz, e quem quiser ajudar também, né? Ligar pra gente, tipo o Fábio, o Adelmo não, que ele não é mais um grande puxador de curió, né? Não tá mais com a gente, mas o Fábio existe uma liminar, e com essa liminar a gente pode ver qual caminho andar para poder ter isso, né? Até porque nós temos que pensar numa coisa que a própria legislação nos exige muito, que é o bem-estar animal. É o bem-estar, com certeza. Assim, existe os maus tratos, né? Os maus tratos. Né? Então, assim, eu acho que transitar com a ave por via aérea, você consegue dar um bem-estar animal muito maior. É muito maior. No outro dia até um cliente, agora, um amigo meu adquiriu uma doação lá do Rio de Janeiro de 10 fêmeas. Ele falou, posso mandar tudo numa gaiola? Não.
Não pode. Porque se eu recebo uma fiscalização no caminho, nas estradas, 10 fêmeas numa gaiola é maus tratos. Então tem que vir em transportes, um em cada um, né? Justamente. Individual, transporte individual. E nós, criadores legalizados, nós que buscamos o aproveito máximo de uma ave, que é apresentar um canto, está, né, desempenhando bem, saudável, a gente precisa dar essa condição para a ave. E o bem-estar é um dos princípios basilares dos criadores legalizados. Se não tivermos uma ave que desfrute de um bem-estar num criatório, em qualquer ambiente, ela não vai cantar, ela não vai reproduzir. Ela, né, complicado. É uma ave comprometida. E para os torneios, voltando a esse assunto, se nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos ficar pequenos. Entendi. Nós não vamos crescer, nós vamos ter adepto. Eu poderia muito bem, se eu chegar a ganhar, ou enfim, qualquer coisa assim, e participar no Torneio dos Campeões, poder levar a minha esposa comigo, né, para levar a minha ave comigo, vamos de avião, vamos ficar mais tranquilo. E a passagem aérea, por sinal, se torna mais barata do que comprado antecipado, muito mais barato. Muito mais barato. Até porque daqui para lá eu vou ter que dormir na estrada, vou ter que fazer né? Então, em passagem aérea você... E o risco também, a estrada é muito risco. Muito risco. Então, a gente consegue ampliar isso, gerar mais, né, interação, integração, que eu acho que precisamos do espaço. Precisamos. Com certeza. É importante. Então, a galera que está assistindo, se tiver alguma ideia, alguém que já transportou a ave no avião, entre em contato com a gente que a gente vai falar. E como é que faz para entrar em contato com o Criatório Flor da Fama? É isso mesmo. Nós estamos aqui no YouTube, né? Temos o Criatório Flor da Fama no canal nosso do YouTube. Como tu foi muito recente tudo, a gente está começando a ampliar esses leques de alcance nas redes sociais, mas temos nosso canal no YouTube, temos o site Criatório Flor da Fama, www.criatorioflordafama.com.br. Lá tem o linkzinho do WhatsApp, pode entrar, fala conosco. Meu telefone também é o 63-98509-1020. Então acaba que a gente está disponível, né? Qualquer coisa também é só entrar em contato comigo, que eu passo o contato do Luiz, né? Isso, então a gente está sempre conectado aqui, pode entrar em contato com o Tubiraí também e a gente tá junto. A nossa pretensão aqui, Tubiraí, é poder, primeiro, já que nós somos agraciados por Deus, com o Curió F3, poder extrair dessa ave com responsabilidade e o máximo possível. Com certeza. O Zezinho está aqui, a gente estava falando agora há pouco, nós estamos vendo o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? É isso aí. Então, assim, e o Zezinho é um baita de um criador, ele produz muito, produz bem, e a gente fica muito feliz. Eu torço, não é pelo dono do pássaro, eu torço pelo pássaro, né? O dono já é o bônus que a gente ganha, né? O amigo, o relacionamento, o contato. Mas para mim, o principal ali, o primeiro contato que todos nós tivemos foi com o Curió. O primeiro contato Cria um laço de amizade, né? É o nosso laço, né? É o nosso ideal comum. De modo que a gente depois vai pegando amizade através do pássaro. Então a gente aqui é muito feliz em ter os nossos amigos parceiros aqui, no nosso caso, o Zezinho, o Trapicho, a Rafinha. E eu torço muito por eles, quero que eles coloquem muito boas coisas na mão dos amigos. E eu acho que é isso, o nosso objetivo é esse. E o Criatório Flor da Fama tem esse objetivo de produzir algo com consciência, diferente. A gente sabe que o bicho não é uma exatidão, não temos compromisso em ilusão. Que vai acontecer, né? Tudo é um pouco de sorte também, né? Como foi o teu caso, sorte, né? Sim, tinha que ser seu, né? Tinha que estar comigo. Tinha que estar com você. Tinha que estar comigo e a gente agradece a Deus por isso, porque é um presente de Deus um negócio desse. E, enfim, e o nosso objetivo daqui para frente, a próxima temporada, é produzir mais com o pássaro. A gente já vai ter filhas dele, a gente vai querer fazer um fechamento. Pai com a filha, pai na filha. Pai na filha. Daí abrir com o catalão, que é um objetivo que eu tenho.
E uma coisa que eu sempre busco, sabe, Tubiraí, é produzir uma coisa que eu compraria de qualquer um. Quando eu olho uma cruz, às vezes que eu vou fazer ali, eu penso assim, eu compraria esse filhote? Eu compraria ele geneticamente, assim, pensando, olhando para o bicho, né? para a mãe, né, para a família, eu compraria? E se eu falasse, não, eu compraria. Então vamos cruzar. É isso aí. Porque eu estou produzindo para mim. Confesso para você que o primeiro cliente, como diz, o primeiro objetivo é me satisfazer. Se eu conseguir atender às minhas expectativas, eu sei que eu vou atender dos outros amigos. Mas assim, sempre com muita responsabilidade, muita consciência em passar um bicho com uma base feita, tá? Até eu falei pro Zezinho, eu vou adicionar, Zezinho Big D, eu vou adicionar na cláusula do meu contrato, Zezinho, a garantia que você dá para os seus clientes, né, para os seus amigos, seus parceiros, quando você doa uma ave, que é meio canto. Meio canto vai dar, tem certeza. Vai dar. Então, assim, essa cláusula posso dizer que eu adotei ela aqui, né? E o que foi que você me perguntou quando eu cheguei aqui? Porque a minha viagem para cá, eu estava numa batida muito grande de quilômetros, né? 6.700. Essa viagem para cá deu 6.700 quilômetros em 10 dias, né? Aí você me perguntou o quê? Como é que foi a viagem? Que eu respondi? Um negócio interessante aqui para a turma saber também, né? O que eu respondi? Perguntou como é que foi a viagem? Eu falei que foi? Quando eu cheguei aqui, eu vi o Tubiraí todo arrupiado, aquela coisa toda, a gente só tinha tido contato por telefone, né, Tubiraí? E aí eu perguntei isso aí, como é que foi a viagem? Ele falou, foi ruim. Abatido, com a mala aqui no ombro, com a mochila no ombro, eu falei, foi ruim. Ih, rapaz. Mas depois a recepção foi nota 1000, recuperou. Aí os caras estão brincando, agora tá reclamando, não reclama mais. A recepção foi ótima. Obrigado aí, Luiz, pela tua recepção aí, pra gente apresentar o pássaro, né, o F3, Flor da Fama. E o Brasil todo já conhece o pássaro, mas quanto mais divulgação tiver do nosso hobby, mais importante fica, né? E a gente tem que fazer o quê? Tirar o chapéu, né, pro curió. Tirar o chapéu pro curió. E antes da gente encerrar, Tubi, é isso que nos faz, assim, tá aqui hoje, né? O curió. Você veio conhecer o Tocantins, nunca tinha vindo para essa região, nunca tinha vindo, e assim, tem bons criadores aqui, tem boas pessoas. Nosso hobby, assim, é de pessoas saudáveis, sabe? De bons relacionamentos. E é essa impressão que a gente quer deixar para os amigos, sabe? Isso aí. E é isso que fica, isso vai ficar marcado na minha história, na sua história. Com certeza. E o chapéu é o seguinte, é só se vier. Se vier, isso aí. Tem uns amigos pedindo aí, manda pelo Tubi e tal, não sei o quê. Eu vou ver uma ou outra exceção, viu, Tubiraí? Então, agora os caras, ele me chama, Tubira é pros íntimos, já me chama de Tubira, agora me chama de Tubi. Aí o amigo dele, como é que é o nome dele? Ozean. Ozean falou, Timbira é canto de curió. Vamos ter que arrumar alguma outra coisa aí, porque... Mas o bom é que todo mundo sabe depois no final, né? Isso aí, a brincadeira é boa, saudável, né? Todo mundo está se divertindo e divulgando em prol do curió. Eu agradeço muito você aqui. Obrigado. Com a gente. É um prazer imenso tê-lo aqui em casa. A gente fica muito feliz. Você é uma pessoa que é muito conhecida no cenário nacional. Até um episódio lá no Criatório, rapaz, eu conheço ele. Eu falei, rapaz, você conhece de onde? Não, eu conheço do YouTube. Da internet, né? Isso é legal, né? Isso é bom, E você aqui, pô, a força que você fez, o esforço, você rodou muito aí para estar aqui, né? E a gente fica muito agradecido, tá? Eu posso dizer assim que os criadores aqui da região não puderam ir, cada um tem a sua missão, mas todos mandaram um abraço para você e para os demais amigos que aqui estão também. O Trapista está ali fazendo um carneiro ali para nós. Agora é hora boa. Hora boa. Vamos almoçar. E é isso aí. Prazer imenso. Volte sempre. Flor da Fama está sempre aberta. É isso aí. Muito obrigado. Um abraço aí, galera. Espero que vocês curtam aí essa entrevista. Valeu. Abraço.